A Previdência vai quebrar no Brasil dentro de 10 anos no máximo e vai levar o Brasil a uma crise gigantesca. Vai acabar o Brasil, porque não existia a profissão de economista ainda, né? No início da década de 60, final da década de 50. O ignorante tem certeza das coisas, e o sábio sabe que nunca sabe nada. Eu tive um hábito que eu acho muito saudável. Eu estudo pelo menos 2 horas por dia. Estudo mesmo. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves e te convido a se inscrever no nosso canal, acompanhar todos os episódios, um episódio mais especial que o outro, e hoje eu tenho um convidado super espetacular também. Te convido a comentar, deixar o seu like e também compartilhar esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser de muita relevância para você. Antes de apresentar o meu convidado, que é super especial, e hoje nós vamos falar de economia, eu quero apresentar o nosso patrocinador, o Espaço da Audição. Você sabia que uma a cada 3 pessoas acima de 65 anos tem perda auditiva, e que a perda auditiva é um dos principais fatores de desenvolvimento de risco de demência? Então, cuide da sua saúde auditiva, agendando um horário nas centenas de unidades em todo o Brasil do Espaço da Audição, que tem os melhores profissionais, os melhores aparelhos auditivos do mercado, e como hoje o assunto é sobre economia, também com preços super especiais para você economizar e também cuidar da sua saúde auditiva, readquirindo toda a liberdade e toda a autonomia da sua vida. Obrigado, Espaço da Audição. E hoje eu tenho um convidado super especial, do qual eu acompanho há muito tempo, eu que sou um fã de economia, mais leigo, mas gosto do tema. Professor Marcos Cintra, seja muito bem-vindo. Para quem não conhece, o Marcos Cintra, dificilmente alguém não te conhece, né, professor? Mas o professor, ele já foi deputado estadual, vereador, já assumiu várias secretarias, recentemente foi candidato também a vice-presidente da República, e um grande economista, bastante renomado também. Seja muito bem-vindo. Cláudio, é uma satisfação enorme e uma honra poder participar desse programa, ainda mais com um título assim tão provocativo como A Arte de Vencer. Eu acho que nos faz realmente pensar, né, o que é a vida e como é que a gente deve conduzir os nossos passos. Então, estou muito feliz de estar aqui e trocar ideia com vocês, com todo que acompanham aí o seu podcast. É um prazer muito grande, viu? Muito obrigado. Bom, vamos começar a história ali desde o princípio, né? Como que você virou economista? Isso era um desejo que você já tinha desde a infância? Em que momento surgiu a economia na sua vida? E você estudou fora do país também, né? Olha, é interessante, Cláudio. A minha primeira infância e até a minha juventude, digamos assim, 15, 16 anos, eu passei aqui no Brasil. E depois, de fato, eu fui para o exterior, morei muito tempo fora, fui para um colégio interno na Inglaterra, depois fui para os Estados Unidos, onde me formei, fiz toda a minha carreira acadêmica, né, educacional, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E a razão pela qual eu acabei enveredando pela economia é que, quando eu era jovem, eu estou falando aqui na década de 60, começo da década de 70, os economistas assumiram um papel de relevância, um protagonismo enorme na política e na economia brasileira. Foi o tempo do Roberto Campos, foi o tempo do Simons, foi o tempo do Delfim Neto, que é o caso mais emblemático desse movimento. Então, os economistas começaram a surgir como personagens importantes justamente nesse período de formação, onde eu ainda estava indeciso com relação a que carreira seguir. E o que me atraiu muito para a economia foi isso. O meu pai, que não era economista, era advogado, ele acabou estudando um pouco de economia para poder se cadastrar, porque não existia a profissão de economista ainda, né? No início da década de 60, final da década de 50. Meu pai começou a estudar economia
e acabou entrando no conselho que foi criado. Então, isso tudo criou um ambiente não só familiar, como também observação minha da importância da economia. Eu literalmente acreditava que os economistas estavam trazendo uma contribuição importante para o Brasil. Foi o período em que o Brasil cresceu muito e isso me estimulou a estudar economia, carreira que eu acabei seguindo desde a minha formatura do curso de graduação, ainda lá na Universidade de Harvard. Depois, aí, em função de todos esses estímulos, fui fazer mestrado, fui fazer o doutorado, e é essa a minha motivação. Eu via a economia como uma forma diferente de pensar, né? O pensamento era muito orientado pelos dogmas do direito, pelos dogmas positivos, mas a economia trazia uma forma diferente de pensamento que me estimulou muito e me atraiu muito. E isso é que me levou para a carreira. E quanto mais a gente estuda alguma coisa, mais a gente gosta, né? Exato. Que nem música clássica, as pessoas não gostam, mas quanto mais ouvem, mais vão gostando, mais vão se familiarizando, e na economia ocorreu isso comigo. Eu estudei, comecei, fiz a minha graduação com especialização em economia, não era economia, porque nos Estados Unidos você tem uma educação abrangente em vários setores, você apenas se especializa em uma, você se concentra em uma. É justamente na fase do mestrado onde você escolhe, de fato, uma carreira, uma profissão. Então, eu inicialmente já tinha estudado um pouco de economia, dentre outras matérias, e aí eu resolvi concentrar na economia e sou um economista desde então. Tão viciado que eu continuo estudando, como se eu estivesse ainda no primeiro ano de graduação. Eu tive um hábito que eu acho muito saudável. Eu estudo pelo menos 2 horas por dia. Estudo mesmo, estudo mesmo. Então, uma matéria que eu não sei, eu pego um livro-texto de iniciante, de principiante, leio, aprendo, vou me aprofundando, e o hábito do estudo acaba fazendo você não só ter uma visão mais abrangente das coisas, mas também gostar do que você está lendo, né? Sempre uso de literatura, que eu gosto de ler também, história, e assim por diante. Então, essa é mais ou menos a razão principal que me levou a estudar economia, e eu acho que foi uma escolha acertada, ainda que os economistas estejam um pouco desprestigiados hoje em dia, né? Eu me lembro daquela pergunta que a rainha Elizabeth fez para um prêmio Nobel de Economia, quando ele foi visitar a rainha, no auge daquela crise de 2007, e ela simplesmente perguntou para ele assim, mas como é que vocês não previram isso? E eu acho que a economia está vivendo isso um pouco, né? A gente erra muito, não dá como prever. É uma ciência social, não é uma ciência exata. Tem muita gente que ingenuamente acredita que a economia é uma ciência matemática dura, lógica, não é uma ciência social e, portanto, ela é obrigada a considerar fatos, às vezes, imprevisíveis, aleatórios, mas isso sempre me atraiu muito na economia e aqui estou, como um economista já de mais de 60 anos de profissão. O que é mais interessante na sua fala é isso, é essa ambição de continuar estudando, mesmo depois de tantos anos atuando, lecionando, né? O professor leciona há muitos anos também na Faculdade Getúlio Vargas, né? O professor ainda é vice-presidente lá na Fundação? Sou. Eu tenho uma única anotação na minha carteira de trabalho. Uma única anotação, desde que eu me formei em 1968. Aliás, mesmo antes, né? Eu poderia ter começado, que é a Fundação Getúlio Vargas. É a única coisa que eu realmente sou. Sou professor e funcionário da Fundação Getúlio Vargas. O resto são momentos circunstanciais, onde você larga para fazer um pouco de política, um pouco enfim, de atividades empresariais, consultoria, mas a minha atividade principal é professor da Fundação Getúlio Vargas. E gosto muito. E uma das coisas que a gente deve aprender, Cláudio, é o seguinte, eu não sei se foi Confúcio que falou, que o ignorante tem certeza das coisas, e o sábio sabe que nunca sabe nada.
Então é isso, eu pretendo me tornar um sábio e cada vez eu me convenço que eu sei menos e busco me informar o máximo possível. Certezas é uma coisa que me repele um pouco. Quando esses pensadores convencionais, quando qualquer pessoa fala alguma coisa diferente, não sabe nada, ignorante, crítica, assim. Vamos analisar, vamos ver, pode ter um fundo de verdade, pode ter uma racionalidade por trás. Isso é fruto do conhecimento, do estudo, de uma mente, sobretudo, flexível para novas informações, e isso é que tem marcado muito a minha vida e que me faz estudar. E cada vez eu estudo mais. E o mais importante, cada vez, quando eu vou entrar numa área de estudo, eu pego livros de mais principiantes ainda, porque hoje em dia a especialização é tão grande. Você quer entrar, por exemplo, sei lá, inteligência artificial. Você pega um livro de inteligência artificial, não passa da primeira página. Então, o que eu faço? Eu já pego um livro de principiante mesmo, aquele do primeiro ano colegial, começo de lá e vou evoluindo. E eu acho isso muito, muito interessante. E eu atribuo a isso uma das razões de eu me sentir, o que mostra como ignorante eu sou, de que a gente tem algum conhecimento de alguma coisa. E ainda mais a economia, que é um assunto, como você mesmo conduziu, que as pessoas querem muitas previsões, né? Querem saber o que vai acontecer. Então, a gente, por exemplo, está vivendo um momento onde, principalmente, os empresários têm muitas dúvidas em relação à reforma tributária que o Brasil está passando, as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Então, a economia, ela tem isso, né? Ela tem vários gatilhos que, a qualquer momento, as situações podem mudar, mesmo que você consiga criar uma análise de tendência, mas ela é totalmente imprevisível. Qualquer fator externo pode mudar tudo, né? Exatamente, não é uma ciência exata, não existem leis econômicas, existem, logicamente, comportamentos típicos, mas não são leis necessárias. O exemplo mais claro do que está se passando, disso que você falou, Cláudio, eu até gostaria de mencionar, é o que está se passando com o Trump agora. Os economistas convencionais, clássicos, aqueles que estudaram bem, tiveram boas notas nos cursos de economia, etc., consideram o Trump um idiota completo, que está fazendo tudo errado, que vai jogar o mundo numa crise gigantesca, e ignorando o fato de que pode ser que ele não seja assim um idiota tão completo como dizem, porque as pessoas ficam presas dentro das suas caixinhas de pensamento e não olham para fora. Agora, eu não sei, não estou defendendo o Trump, não, mas o que eu acho é o seguinte: antes de chamá-lo de idiota, que é o que todo economista convencional faz, o que a imprensa faz, que não é muito bem informada, infelizmente, diferentemente de programas como o seu, onde se debatem as coisas, a imprensa formal hoje ela vive de chavões, de palavras de ordem, etc. Então, acham que o Trump é um bobão. Não é. Ele tem gente muito boa por trás dele, existe uma lógica econômica por trás, existe um raciocínio que a gente tem obrigação de conhecer antes de criticar, e isso é uma coisa que, não sei, não estou dizendo que vai dar certo, não vai dar, pode ser que não dê certo. Mas que tudo que traz impacto para as pessoas questionam, né? Não, exatamente. Eu vivi muito isso quando eu lancei a ideia do imposto único, que é um projeto disruptivo. Ele desafiava os cânones dos economistas convencionais. É realmente uma maneira diferente de ver a tributação do Brasil. Eu sofri um pouco esse impacto, entendeu? Uma crítica vazia, ninguém se dispunha de fato discutir, ouvir as minhas razões, era assim, não, bobagem, não vai dar certo, está louco, não é, no mundo inteiro não existe isso, é bobagem, é burrice isso. Então, eu acho que a economia vive muito isso, vive de chavões, de palavras, de paradigmas, que colocam cada um com uma espécie de um carimbo na testa, dizendo eu sou isso, aquilo, e não pensam muito, né? A economia não, é uma mistura de... É uma ciência social, mas que pretende trazer um pouco de rigor na forma de pensar,
ela traz um pouco do método científico para a análise econômica, mas dentro de uma ciência social, das restrições que uma ciência social impõe. E isso eu acho muito bom, é muito saudável na economia. Agora, aqueles economistas são os donos da verdade, sabem tudo, porque no livro texto do Samuelson dizia que isso é assim, então vai ser assim até o final da eternidade. A eternidade não tem fim, mas até... eu acho que é uma visão errada. E essa é uma das razões que me mantém sempre interessado em conhecer mais, em saber mais, em participar mais do debate. Eu participo do debate tributário, participo do debate político, participo do debate fiscal, econômico, tudo. Eu gosto de entrar em searas diferenciadas, logicamente, com uma concentração muito grande em termos de finanças públicas, que sempre foi a minha área profissional e acadêmica, né? Mas é isso aí. Ô, professor, em que momento o professor percebeu que a questão tributária no Brasil era um grande obstáculo, a ponto de até propor um modelo simplificado do imposto único, como o professor propôs? É uma pergunta muito interessante. Eu acho que a percepção de que o sistema tributário brasileiro é o pior do mundo é uma coisa que a gente já nasce ouvindo. Tá? Todo mundo bate, rebate, pisa e repisa que nós temos o pior sistema tributário do mundo. Complexo, difícil, burocratizado, com um volume gigantesco de contencioso que vai parar na justiça, né? E essa é uma pergunta que eu comecei a me fazer. Por que o sistema tributário brasileiro é tão ruim? E segundo, o que pode ser feito para melhorar? E eu cheguei a uma conclusão, Cláudio, que eu acho que é o pivô de todo o meu pensamento. O sistema tributário brasileiro não é ruim e complexo, porque os economistas que fizeram o sistema não conhecem a verdade, não conhecem os bons sistemas e não seguem os bons exemplos do mundo. Não é por isso, não. O sistema tributário brasileiro é difícil, é complicado, é polêmico, porque o Brasil é um país polêmico, complicado, burocrático e cheio de características que obrigam um sistema que pretenda minimamente se comunicar com esse país a incorporar essa complexidade e essas imperfeições do modelo. Então, eu discordo quando as pessoas dizem que o sistema tributário brasileiro é o pior do mundo. Não, ele é um sistema que se adaptou à complexidade do país. Não é o modelo tributário que é ruim, é o país que é muito complexo e exige ações muito diferentes, às vezes consideradas heterodoxas. Vou te dar um exemplo. Pega a reforma tributária agora, essa que nós acabamos de aprovar. Uhum. Eu acho que eu tenho dúvidas enormes com relação a esse modelo. Não teria feito a reforma tributária do jeito que foi feito. Jamais teria jogado fora tudo que existe e criado um novo sistema a partir do nada, literalmente nos lançando num salto no escuro, porque esse modelo, pelo que é uma incógnita. Ninguém sabe, né, o que vai rolar. Até porque a situação é tão longa que vai ter mudanças também de comando, então ninguém sabe como vai ser conduzido isso, né? Então, veja, criaram um modelo que foi a PEC 45, em 2019. Eu estava na Receita Federal, na equipe do governo Bolsonaro na época. Apresentou a proposta. É um projeto, Cláudio, maravilhoso para você apresentar numa sala de aula, no quadro negro, como uma aula do que deve ser um bom IVA, Imposto de Valor Agregado. É um modelo ideal, é aquele que eu ensino para os meus alunos. Olha, um bom modelo é esse, teórico. Agora, vai levá-lo para a prática. Vê se existe viabilidade política para aquilo. Tributação é uma coisa que envolve economista, envolve contador, envolve advogado, envolve político. É uma decisão social. E nós adotamos um modelo acadêmico, cerebrino, distante da realidade e que aparentemente é maravilhoso. Aí todo mundo bateu palma. Maravilha, esse é o sistema tributário que nós vamos fazer. Muito bom. Mandaram para o Congresso. Ficou 2 anos ou 3 anos sendo discutido. O que saiu de lá?
Nada, né? Um modelo, Cláudio, muito parecido com aquele que nós estamos criticando e que queremos modificar, cheio de isenções, 16 alíquotas, cheios de casos especiais, uma legislação que tem mais de 1.000 artigos, sendo que a legislação do ICMS, quando foi criada, tinha 3 páginas. Essa tem mais de 500 páginas só na regulamentação da Lei Complementar 214. A Lei Complementar do Conselho Gestor ainda não foi nem aprovada. O tributo já começa a ser arrecadado no ano que vem. Ninguém sabe nada, ninguém viu nada, tudo em elaboração, tudo em gestão e completamente diferente daquilo que todo mundo achou que seria o modelo perfeito. Por quê? Porque as pessoas são ignorantes, porque são burras, porque o político é corrupto, que ele faz questão de destruir tudo que é bom lá no Congresso. Não, em parte é porque a complexidade do país exige esse tipo de tratamento. Nós não somos a Bélgica nem a Holanda, que é um país desse tamanho, homogêneo, todo igual, onde um modelo serve. Não. O Brasil é um país continental, com várias realidades. Resultado, um modelo que nasceu puro, límpido, cristalino, hoje é um modelo que, olha, já nasce maculado pela complexidade do país, não pela complexidade do sistema tributário. Você vai ver daqui a 10 anos o que vai ser. Vão estar pedindo outra reforma tributária. Então, eu vejo muito o sistema tributário brasileiro dessa forma. E essa é uma das razões que eu acho que a reforma tem que ser feita, não de uma maneira assim tão disruptiva, ainda que eu tenha proposto uma solução disruptiva, que é o imposto único, mas eu vejo como uma construção social. É uma coisa que vem sendo construída, merece e precisa de aperfeiçoamentos. Agora, jogar fora tudo que foi construído dizendo que é uma porcaria e colocar no lugar uma coisa que ninguém sabe o que vai ser, eu acredito que é uma temeridade, e nós vamos pagar como país um preço alto por isso. A ideia do imposto único foi a partir dessa insatisfação e da necessidade também, e aí é um segundo elemento que eu gostaria de mencionar para você, que não é só aperfeiçoar o modelo, é aceitar o fato de que o mundo está mudando. Sim. O mundo hoje não é mais analógico, hoje o mundo é digital. E a ciência tributária ainda se encontra nos moldes de quando ela foi criada em meados do século passado, onde a economia era industrial analógica. Hoje não é. Hoje é uma economia de serviços, digital, é uma economia não é palpável, ela é abstrata, ela funciona através de coisas como direitos intelectuais, propriedade intelectual, ideias, bits and bytes no computador. E o sistema tributário convencional que nós estamos reimplantando no Brasil é um sistema feito para a economia do modelo fordista de produção, onde você tem uma fábrica, ele compra o insumo, ele aperfeiçoa, agrega valor, passa para o outro, até que depois de uma cadeia de 10 estágios, ele chega no consumidor final. Isso não é assim mais hoje. Exato. Hoje, 99% do valor de um telefone, de um iPhone, seja o que for, é feito por uma única empresa, que é a Apple. O resto é um pedacinho de vidro que eles compram, um pedacinho de metal, e que faz o microchip, né? Então, veja, é uma outra realidade, não existem mais cadeias de produção. O que existem são redes de produção. Muito bom, frente a essa realidade, nós precisávamos inventar, ou criar, ou introduzir um tributo digital. E foi aí que veio a ideia do imposto único. Um imposto que não precisa da nota fiscal para saber de onde vem, não precisa saber em qual a jurisprudência tributária o produto vem, se vem de Minas, se vem do Amazonas e para onde vai. A única coisa que eu preciso é de uma coisa chamada pagamento, valor do pagamento. E se eu conseguir tributar a economia através da sua representação financeira, que é pagamento, tudo que é feito em economia tem pagamento. Seu trabalho tem pagamento, seu pagamento, seu vendo tem pagamento, seu aluno tem... Então, se eu absorver o pagamento e criar um imposto que leve em consideração o pagamento e não o ato da produção, e é cada vez mais difícil de ser identificado, eu teria um sistema novo. Essa é a origem
do imposto único, que é tido como enfim, uma aventura, uma coisa absolutamente nova, e todo mundo critica sem saber o que é. Exato. E isso é bem interessante, porque hoje acaba sendo uma situação até um pouco desleal, né, com a indústria, porque hoje muitos impostos são pagos até antes, né, na fabricação, às vezes, e principalmente o Brasil, que depende muito do crédito para poder fazer vendas, né, então, assim, um comércio vende parcelado um item em 12 vezes, mas tem que pagar o imposto ali naquele momento, à vista ali, numa carga tributária alta, né, então é uma coisa que, de certa forma, vai incentivando as pessoas para a informalidade também, para não emitir nota fiscal, aqueles cambalachos lá que a gente conhece, né? Mas também um nível de empresas que não conseguem se sustentar, principalmente no início, que ela não tem um fluxo de caixa, é muito forte, porque ela tem uma carga tributária alta, ela tem que pagar tudo à vista, vender parcelado, paga fornecedor. Então, imagina, né, as grandes multinacionais, mesmo com toda essa complexidade, ainda enxergam o Brasil como um grande potencial, tanto que investem, tem subsidiárias aqui, produzem, né? Imagina se houvesse ainda a descomplicação, tivesse um sistema até mais justo, como o imposto único na cobrança dos impostos, né? O Brasil poderia estar em outro patamar, sem dúvida. Olha, eu acho que você está coberto de razão. Você sabe que o nosso sistema tributário, o sistema convencional que nós usamos e tudo mais, ele deixa fora, ele não alcança 30% do PIB brasileiro. A chamada economia subterrânea. É a informalidade, é a sonegação, é o crime organizado, que hoje absorve uma parcela grande do nosso PIB crescente, a elisão fiscal, que é o planejamento. Então, veja, 30% dos contribuintes, e, consequentemente, do valor das contribuições, nenhum imposto alcança. Então, se a gente conseguir implantar um tributo que alcance 100% o universo dos contribuintes, de cara, a alíquota para cada um já seria, a distribuição do peso do imposto seria feita de maneira diferenciada. Por que nós cobramos 33% do PIB formal em matéria de impostos? Porque uma boa parte não paga nada. Então, você precisa criar uma carga tributária gigantesca para você compensar aqueles que não estão fora do sistema. Então, veja, se a carga tributária é 30%, mas só 70% deles pagam, isso significa que só 50% da população brasileira que está arcando paga 50% da sua produção. Enfim, então, a ideia do imposto único é essa: é um imposto eletrônico, um imposto que substitua esses impostos que não funcionam mais na economia digital, que dão margem à sonegação, à evasão, e amplia o universo tributário, fazendo com que quem pague muito pague um pouco menos e quem não paga nada comece a pagar alguma coisa. É um primeiro passo. Não tem burocracia. Agora, infelizmente, a proposta que eu fiz lá na década de 90, imagine, ela foi deturpada quando, então, o presidente Fernando Henrique Cardoso usou a ideia do imposto para criar um imposto a mais. A CPMF, né? CPMF, exato. E na época, eu lembro que o Roberto Campos, que sempre foi um fã incondicional da minha proposta, assim que saiu a legislação do IPMF, no começo ele veio como IPMF, Imposto Provisório de Movimentação Financeira. Depois ele foi renovado como contribuição, CPMF. Ele me ligou e falou: Marcos, acabaram de enterrar a sua ideia. Acabaram de enterrar a sua ideia, porque uma coisa que era um imposto único virou um imposto a mais. Criou uma antipatia popular com relação a esse tributo absolutamente irracional. Mas, como eu falei... Principalmente quando direcionaram as receitas, uma época, para a área da saúde, né, que seria o imposto para ajudar a saúde e tal. Isso, que não foi, não melhorou. Quer dizer, tudo no entorno desta proposta foi deformada.
e criou um ambiente muito desfavorável à continuidade desse projeto, né? Então, o que eu imaginava, Cláudio, é primeiro, não vamos jogar fora o que existe, mas vamos pegar, por exemplo, vamos pegar vários impostos federais, vamos unificar e criar apenas um. Vamos supor, fica só com o imposto de renda, que é um imposto que todo mundo acha que é justo, etc., e reúne todo o resto num só, inclusive para custear a Previdência. Acaba com COFINS, acaba com IPI, acaba com a contribuição patronal e laboral do INSS. Isso é um absurdo. O patrão paga 20% do salário do seu empregado e ele paga mais 11% do seu empregado. Quer dizer, nós queremos gerar emprego e somos um dos países que mais tributa salário no mundo. Tudo isso poderia acabar com... Tanto que a gente vive uma onda de pejotização, né? Exatamente. As respostas são... Olha, essa é outra coisa que a gente aprende, viu? É uma ciência social. Nós partimos do pressuposto de que o objeto da economia, o contribuinte, o agente econômico, é passivo. Não é. Ele reflete, ele pensa junto com você, ele reage, ele se defende, mas as pessoas não veem isso. Então, de repente, criam coisas assim, estrambólicas a partir de um raciocínio cerebrino, etc., sem muita viabilidade prática, achando que tudo vai dar certo e não dá. Então, é a situação que eu vejo hoje, a reforma tributária. Eu estou muito preocupado com o nosso país nos próximos anos. Nós vamos ter um momento muito longo desse período de transição, são mais 10 anos. Exato. Vai até 2033, quase 8 anos a mais. Então, veja, um período de grande incerteza. A pior coisa que existe na economia é insegurança e incerteza. Sem garantias, sem conhecimento, as empresas não investem, elas vêm, aproveitam o que pode, mas elas não ampliam a sua atividade, medo do que vai acontecer. Então, eu estou muito preocupado com a reforma tributária, e uma das razões é essa. E esta inserção minha no mundo do imposto único, né, apresentando essa alternativa, infelizmente, não tem tido a receptividade que eu imaginei. Aliás, só para comentar com você assim em paralelo, quando eu estava na Receita Federal, junto com o ministro Paulo Guedes, nós íamos lançar um projeto nessa linha. Estava pronto o projeto nessa linha, com algumas vertentes diferenciadas, com a concordância do ministro Paulo Guedes, com o apoio do ministro Paulo Guedes. Ele conhecia, como conhece até hoje, o meu pensamento tributário, por isso que me convidou para ir para a Receita Federal. Elaboramos o projeto, mas o Bolsonaro, quando a imprensa disse é a volta da CPMF, ele teve um chilique. Esse é o grande problema, né? A repercussão, né? E a falta de entendimento. O Paulo Guedes é um economista, então ele sabe o que, como professor, o que é melhor para o Brasil. O grande problema são os interesses políticos, né? O que atrai ou não voto. Então, o que acontece? Acredito que muitos políticos até poderiam concordar com esse sistema, mas tem receio de colocá-lo em prática, né, justamente por essas situações. Então, você vai mexer com uma camada da população que hoje tem uma isenção, e que agora recentemente foi até ampliada uma isenção de imposto de renda, para dar aquela falsa sensação de que você não paga imposto, sendo que cada item que você adquire, você está pagando imposto sobre aquilo, né? Mas eu acho que as medidas eleitoreiras, hoje, elas estão se sobrepondo à discussão das soluções ideais para o Brasil em todos os aspectos, na economia, na saúde, na educação, né? Fora que um movimento como esse, isoladamente, ele não basta, né? Você tem que mexer nos gastos públicos, você tem uma série de outros fatores ali que você tem que mexer para que tudo isso funcione bem, né? Porque senão você cria um imposto único e isso com uma máquina inchada, muitas vezes você vai ter que colocar alíquotas muito altas também, né? Então, você encontrar esse ponto ideal é que eu acho que é a grande complexidade hoje. Não tem dúvida, esse é o desafio. Mas para se chegar nisso, tem que haver diálogo, entendimento, compreensão. E hoje o mundo, com essa polarização, hoje o mundo é cheio de verdades. Todo mundo tem a sua verdade.
Você falou alguma coisa politicamente correta? Não, é coisa, te critica. Falou alguma coisa, outra crítica. Não pode, precisa abrir um diálogo. Hoje o mundo está cheio de ideias, de chavões, de palavras de ordem, e as pessoas não querem discutir. Cada um tem a sua verdade e não abre a cabeça para discutir uma realidade. Né? E isso, em certa parte, é o produto dessa polarização que está o mundo inteiro, direita e esquerda, cada uma nas suas trincheiras, sem diálogo, sem compreensão. O negócio do Trump é tipicamente isso, quer dizer, quem é contra não gosta dele, não quer saber, ele é um idiota, acabou. Não é, né? Agora, falta essa... Aliás, o estilo dele também não ajuda muito esse diálogo, né? Porque ele também, o estilo dele é bem difícil de aguentar, né? Porque ele é grosseiro, ele usa merda, ele não é uma pessoa fácil de lidar, mas você tem que separar o estilo da essência. O Bolsonaro, uma das grandes críticas que faziam ao Bolsonaro é que ele era grosso, que ele era mal educado, que ele era isso, que ele falava palavrão. O que tem isso que ver com o governo dele? Então, hoje, é o que eu estou falando, as pessoas têm as verdades, e ninguém quer discutir, ninguém abre mão da sua verdade, e isso nos leva a riscos como esse que nós vamos viver com a reforma tributária agora, que ninguém sabe o que vai dar. Ninguém sabe o que vai dar. Professor, caso o modelo do imposto único fosse implantado, que impactos diretos poderia ter tanto para o trabalhador quanto para quem gera empregos? A gente sabe que o Brasil tem um perfil bastante empreendedor, muitas pessoas sonham em empreender, mas se deparam muito com essa complexidade, né? Principalmente com impostos, as pessoas têm medo dessas inseguranças que acontecem também dentro da nossa economia. Então, que tipo de impacto positivo ou negativo poderia ter hoje para quem empreende ou para quem é trabalhador, se esse modelo fosse adotado? Olha, é uma pergunta interessantíssima, porque, veja, o sistema tributário, ele alcança todas as facetas da economia. Né? Ele pega na sua vida familiar, na sua vida profissional, nos seus investimentos. É a única coisa que abrange todo mundo tem interesse no sistema tributário, independentemente do seu nível social, do seu nível econômico, da sua origem. Por quê? Porque todo mundo vive... Caiu aqui o meu... Caiu o fone. Caiu o fone. Então, o que acontece? A minha ideia original era criar um imposto único mesmo, né? Para o país inteiro. Ao longo desses 30 anos de discussão, eu mesmo me convenci que isso seria, de certa forma, inviável, porque como é que você lida com a arrecadação de vários estados, vários municípios? Agora, eu acho que dá para implantar a filosofia do imposto único em cada nível de governo. A minha proposta, e a proposta que nós estávamos trabalhando no governo Bolsonaro, mas que, infelizmente, eu fui impedido de apresentar à discussão pública, era o seguinte: nós sabemos que a Previdência está quebrada. Sim. O INSS está quebrado. O INSS arrecada R$1 trilhão por ano, mais até um pouco, e tem déficits crescentes, que já chegam nos 400 bilhões de reais. Não há como a Previdência sobreviver e continuar a pagar aposentadorias e pensões se não houver um corte radical nos benefícios. Isso não é justo. A pessoa contribui a vida inteira. De repente, ia aposentar com 30 anos, agora é 40, agora é 50, agora é 60, agora não aposenta mais. Antes era salário integral, agora 10% e 20%. Enfim, isso é uma solução, que é a solução que o governo vem fazendo ao longo dos últimos anos, cortando benefícios, para ver se faz a Previdência sobreviver. Mas isso não é suficiente. Por quê? A Previdência, ela é financiada por salários, pela folha de salário, patronalmente, com 20% da folha de salário, e mais a contribuição dos empregados. Só que, hoje em dia, a relação trabalhista CLT
está cada vez menos importante. As pessoas, às vezes, têm trabalho independente, trabalho autônomo, trabalho intermitente, novos contratos de trabalho. As pessoas têm atividades próprias. Então, veja, a base de financiamento da Previdência está se estreitando cada vez mais. Exato. E os benefícios crescendo, a população está ficando mais velha, as aposentadorias. Então, veja, a Previdência vai quebrar no Brasil dentro de 10 anos no máximo e vai levar o Brasil a uma crise gigantesca. Vai acabar o Brasil. Coisa que quase aconteceu na Grécia, a questão de uns 8 anos atrás, quando ela estava completamente quebrada, precisou ser socorrida pela União Europeia para sobreviver. É isso. Alguns países já fizeram reformas previdenciárias, mas o Brasil fez muito superficialmente. Então, a minha ideia é que todos os tributos federais sejam extintos, todos, exceto o imposto de renda. Fica o imposto de renda da pessoa física e o imposto de renda da pessoa jurídica. Os outros são todos eles orientados para a Previdência. É o COFINS, é a contribuição patronal e laboral ao INSS e a contribuição social sobre o lucro líquido. O nosso imposto de renda, em realidade, é 25%, mas depois tem mais 9% de CSLL, acaba 34%, é um absurdo. Agora, 9 pontos não é para o imposto de renda, é para custear a Previdência. Então, qual é a minha proposta? Acaba com todos esses impostos, simplifica o sistema, desburocratiza o sistema e introduz um imposto sobre pagamentos, um imposto digital, com uma alíquota de 0,6%. E com isso, a União vai ter apenas 2 impostos, o imposto de renda e a contribuição previdenciária com essa alíquota. Quais os benefícios? Esse imposto não precisa de uma nota fiscal, não exige fiscalização, é automático, não tem como você evitar, a não ser que você pague em dinheiro, mesmo assim a legislação pode exigir que, por exemplo, se você compra um carro, paga em dinheiro e não através do banco, onde a tributação incidiria, na hora de registrar o carro, você não vai conseguir registrar porque você precisa mostrar que ele transitou pelo pagamento. Né? Uhum. Existem regras claríssimas e facílimas para resolver esse problema. Porém, ele é simples, universal, todo mundo paga, altamente simplificador, acabaria com a burocracia e geraria a mesma arrecadação que hoje o INSS precisa. Então, o que é que eu proponho? Usar esse novo modelo tributário como um novo mecanismo de financiamento da Previdência. Então, o Imposto Único Federal seria um imposto previdenciário. E isso poderia ser feito também com o imposto dos estados. De repente, o Estado de São Paulo falou, não, também quero ter. Então, eu vou pegar uma alíquota de 0,2, eu vou somar a alíquota federal, e essa parcela é minha, vem aqui para São Paulo. Aí eu acabo com o ISS, acabo com o ICMS, acabo com o ISS, acabo com o IPVU, e cria, então, o quê? O imposto único de cada estado, ou de cada município você pode fazer, desde que você abra a mão dos seus impostos e acresça um pouco na alíquota. Pelas minhas estimativas, se nós acabássemos com todos os impostos do Brasil, todos, até imposto de renda, todos, tudo, e criássemos só um imposto sobre pagamento, a alíquota seria de menos de 2% no pagamento e no recebimento de qualquer pagamento. Veja, por quê? A sociedade moderna, do que temos hoje. Ela transaciona muito. Não é mais aquela coisa de antigamente, onde você recebia um salário, você ia no supermercado comprar. Hoje em dia, você vai, você paga, o processo de produção é muito... Olha, o volume de transações está crescendo gigantescamente. E se nós pegarmos os volumes de transações no mercado financeiro, e a gente pode pôr uma alíquota bem pequenininha para transações no mercado financeiro, semelhante ao que o Prêmio Nobel de Economia James Tobin propôs há uns 15 anos atrás, a gente poderia reduzir essa alíquota de 2% para menos de 0,5%. Então, veja, esse é um imposto único. Quais os benefícios? Simplicidade, transparência, é um imposto insonegável e para o trabalhador. Só de cara, ele já não ia pagar mais 7% a 11% sobre o seu salário que é retido. Sim. Não teria imposto de renda.
a empresa não pagaria 20% sobre o seu salário. Ah, mas o governo precisa desse. Sim, ele vai estar arrecadando. Só que com esse novo imposto, com uma alíquota baixa e absolutamente uniforme, generalizado, universal. Então, a arrecadação é a mesma, só que bem distribuída. Só foi redistribuída, né? E uma maneira proporcional aos seus gastos. Se eu sou um cara que ganho e gasto 1 milhão por mês, eu vou pagar 1% disso. Se o cara ganha e gasta R$1.000 por mês, ele vai pagar só 1% de 1.000. Então, é um imposto justíssimo. Ele pode até ser progressivo, você podia até estabelecer alíquotas mais altas, dependendo do volume de transações que você acumula em determinado período. Mas eu acho que uma tabela do Simples, né? Que de acordo com o faturamento, você vai tendo um índice diferente. Dá para fazer, mas eu acho desnecessário. Eu, por mim, faria apenas uma alíquota com essa, uma alíquota única, proporcional. Olha, havendo proporcionalidade já é um grande caminho, porque o nosso sistema é regressivo. O pobre paga muito mais do que o rico no Brasil. Se a gente garantir proporcionalidade, ou seja, a mesma proporção para rico, já é um grande passo. Não precisaria nem punir o rico, tributando o rico mais forte. Não precisaria nem isso. Basta tributar igual, e já seria um grande avanço. Mas o que é interessante são esses números que o professor trouxe, porque o impacto no salário do trabalhador seria imenso, né? Sobraria muito mais para ele, né? Ele poderia ter uma qualidade de vida muito melhor, talvez até os preços dos produtos com certeza seriam mais competitivos, poderia estimular também as exportações, né, até a economia interna também. Então, acho que ele realmente merece uma discussão de toda a classe política. É uma pena que o professor não conseguiu com o Paulo Guedes, mas esperamos que, de repente, no próximo governo aí, a gente consiga trazer à tona isso, porque eu acho que o Brasil precisa de soluções concretas para resolver, porque o Brasil, como o professor falou, é muito complexo em tudo, né? Tudo que envolve as políticas públicas, hoje são cenários que desagradam a maior parte da população, e mesmo assim pagando impostos altos. Então, se existem soluções hoje cabíveis, que vai trazer um menor impacto tributário e que a gente possa ter reflexo em melhorias em outras áreas também, para que exista investimento também maior na educação, na saúde, apesar de que eu, particularmente, minha opinião, o problema do Brasil, às vezes, nem são os recursos, e sim a forma como é aplicada esses recursos, mas aí acho que é um papo para outra discussão, né? Não, tem um outro lado da moeda também. Além de arrecadar muito, gasta muito mal também. Isso predispõe o contribuinte a se sentir autorizado a sonegar. Ele fala, não vou dar meu dinheiro para esses ladrões, para esses vagabundos que não sabem usar, etc. Isso estimula a sonegação. Então, os dois lados da moeda fiscal, arrecadação e gasto. Nós não temos orçamento, Cláudio. Você já viu um país do tamanho do Brasil que não tem orçamento, e o orçamento é uma peça de ficção, onde o Congresso amarra, engessa o orçamento, e ele não é respeitado? E é uma peça fundamental em qualquer democracia. O Congresso autoriza despesas que sejam de interesse da sociedade. Aqui, esta peça fundamental em qualquer economia burocrática praticamente não existe, é uma ficção. Isso é uma peça que é apresentada ao Congresso, é aprovada porque a lei exige, mas não é seguida, não é respeitado, o governo executivo contingencia, a hora que quer gastar mais, ele vai no Congresso e pega crédito suplementar, enfim, é uma bagunça, nós não temos orçamento. Então, esse outro lado, você tem toda a razão, ele complementa o lado da arrecadação, que é o lado do gasto eficiente, onde você se sinta recompensado pelos impostos que você paga. Professor, você estava me falando que essa ideia do imposto único surgiu no início dos anos 90, é isso? Isso. Porém, em 94, nós passamos por uma grande transformação na economia,
a implementação do Plano Real, né? Tivemos a URV como transição, depois o Plano Real. Ali, naquele momento, na época, Itamar Franco, depois com o Fernando Henrique, houve abertura para se discutir, naquela ocasião, já que ia fazer uma mudança mais drástica na nossa economia, de se implementar o imposto único ou não? Olha, não houve nenhuma tentativa de implementar. O que houve foi um ato de pirataria. O governo, ao implantar o Plano Real, precisava garantir um aumento de arrecadação, garantir o ajuste fiscal. E eles não sabiam, e politicamente é muito difícil, aumentar o imposto de renda, aumentar o imposto de outros impostos. Então, o que estava em debate naquele momento? A ideia do imposto único, como imposto único, para substituir outros, e não como um imposto a mais. Aí, o que a equipe do Plano Real fez? Para sustentar o Plano Real, criaram um imposto provisório sobre movimentação financeira, mas aumentando a arrecadação e não substituindo outros impostos. Então, como eu falei, foi um ato de pirataria. Eles não só consideraram, como usaram a ideia do imposto único no Plano Real, só que de maneira absolutamente equivocada. Foi muito bom para o Plano Real. Fez o Plano Real. Eu acredito até que a arrecadação que o IPMF, depois a CPMF, deu ao governo para sustentar o Plano Real foi muito importante. Não se esqueça, o Fernando Henrique fez um ajuste fiscal grande, tinha que sustentar o câmbio, tudo isso foi feito com a ajuda de um mínimo de solidez fiscal que o IPMF e a CPMF foram partes contribuintes importantes. Então, não só eles usaram, mas usaram, do meu ponto de vista, do ponto de vista tributário, de uma maneira errada. Teria sido muito mais inteligente se eles tivessem usado esse tributo, porque na época, Cláudio, aquilo foi uma onda de apoiamento muito grande à ideia. A sociedade discutia o imposto único, todo mundo, grandes economistas, como Roberto Campos, escreviam artigos no jornal Estado de São Paulo, onde ele tinha uma coluna, elogiando a proposta, grandes empresários, banqueiros, Roberto Borrausi, que na época era do Unibanco, né? Era do Unibanco. E enfim, todos esses... Houve um momento onde a ideia poderia ter sido utilizada de maneira compatível com a necessidade de sustentar o Plano Real. Mas, infelizmente, faltou essa visão ao Fernando Henrique e aos economistas do Plano Real e acabaram usando o instrumento. O Roberto Campos, que ele é muito hábil nas palavras, e né, ele falou assim: Marcos, o imposto único é um florete de esgrima que está sendo utilizado pelo governo para cortar cana. E é isso. Pegaram um instrumento maravilhoso e foram usar da maneira mais improdutiva possível. Pegaram um florete de campeão para cortar cana. É isso que eles fizeram. E quando poderiam ter aproveitado esse instrumento para avançar também com uma reforma tributária que teria sido muito boa. Essa frase foi do Roberto Campos. Legal. E como que o professor enxerga o futuro? O professor está bastante envolvido no meio político, até recentemente foi muito citado até pelo Pablo Marçal, aqui nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Também o professor foi vice-candidato à presidência com a Soraya, na chapa da Soraya. Existem hoje uma nova leva de políticos que estão vindo com uma mentalidade diferente de se fazer uma política, repensar muitos aspectos dentro da política, ou não, é mais do mesmo? Como que o professor está enxergando isso? Há uma luz no fim do túnel? Olha, não tem dúvida. Eu acho que o Brasil ele vai sobreviver a tudo. O Brasil não vai acabar. Mesmo com essa reforma tributária horrorosa que estão fazendo, não vai acabar o Brasil.
Ele vai achar meios, alternativas vão ser criadas, poderia estar indo muito melhor, mas não vai estar. Nós continuaremos sendo o país. Então, eu acredito, o país do futuro, eu acredito que o Brasil vai sim se ajustar, os ajustes serão feitos, e a sociedade brasileira vai continuar sobrevivendo. Afinal de contas, nós estamos levando o desaforo da classe política há décadas, e a economia está aí, continua crescendo, continua numa situação razoavelmente boa, ainda que poderia ser muito melhor. Então, eu não sou pessimista com relação ao futuro do Brasil, mas é aquele negócio, né? O que o Keynes dizia, a longo prazo estaremos todos mortos, né? Quem sabe quando o Brasil se tornar uma grande potência, vai ser não para nós mais, mas de qualquer maneira. Então, veja, eu acredito que hoje nós não conseguimos criar uma... Primeiro, a polarização é muito grande. Hoje em dia existe... Eu não critico a polarização, não. Isso acontece no mundo inteiro, faz parte do debate. Lógico, as forças contrárias vão se degladiar, vai surgir uma força que depois acaba com... Isso é parte do processo de debate público, político, né? Até os comunistas, os marxistas dizem, né? É a tese, a antítese, a síntese, e assim vai. É um movimento dialético do processo político que é uma realidade. Isso realmente é uma das poucas coisas que eu concordo com a visão do Marx e do Hegel. Mas esse processo dialético existe. Então, eu acho que o Brasil vai superar tudo isso. Agora, infelizmente, os dois líderes desse debate não criaram sucessores. O Lula, independentemente de eu apoiar ou não, eu não apoio. Acho que fez um primeiro governo razoavelmente bom. Esse segundo está sendo uma lástima, está sendo um governo péssimo, está sendo um governo, sobre todos os aspectos, deplorável, mas ele tem a sua visão, ele tem o seu apoio, 50% da população apoia essa visão. Se ele tivesse um sucessor responsável, respeitado, mas ele não criou. A mesma coisa com o Bolsonaro. Bolsonaro representa também uma corrente em um processo de grande fortalecimento. Mas quem que vai pegar essa coroa? O Bolsonaro não quer colocar na cabeça de ninguém. Quer colocar na cabeça dele ou dos filhos dele. E ele reluta em colocar em alguém. Enfim, então eu acho que esta eleição ela vai ser feita ainda nos velhos moldes, de quem vota, quem gosta do Lula vota em qualquer poste que ele indicar, e quem gosta do Bolsonaro vai votar em qualquer poste que ele indicar, e os bons, aqueles que poderiam estar liderando um processo político saudável, bom, vão ter que esperar, quem sabe, uma próxima etapa, o amadurecimento da sociedade. Então, eu não vejo essa evolução positiva acontecendo agora a curtíssimo prazo. Mas estamos nessa direção. E a culpa é do personalismo das duas grandes lideranças políticas que surgiram no Brasil até hoje. Lula, independentemente de gostar ou não gostar, é e foi uma grande liderança, e o Bolsonaro, a mesma coisa eu diria. Mas muito orientados para si mesmos, muito orientados para seus projetos políticos pessoais, ainda não tiveram a maturidade para ver que eles poderiam ser o começo de uma grande tendência política que poderia, numa direção ou noutra, levar o Brasil ao seu destino. Então, é um misto de otimismo a longo prazo, mas eu acho que não vai ser em 2026, não. Quem sabe em 2030 a gente comece a criar alternativas viáveis, jovens, não do ponto de vista de idade, mas de gente nova que possa assumir esse papel e criar um movimento político saudável no Brasil. Uma das coisas que eu mais lamento no nosso país é a falta de interesse da população em entender, né, quem são os candidatos, as suas propostas, o seu plano de governo. Os planos de governos são feitos, mas pouco
poucas pessoas, principalmente a grande população, não se interessa nem um pouco, e é uma pena que ver tantas pessoas boas que tentaram pleitear cargos e não tiveram sucesso por falta também de apoio de imprensa, mídia, aquela coisa toda que a gente sabe, né? E depois acabam desistindo, que são figuras que em algum momento aparecem, depois vê que o processo é extremamente complexo, é um preço muito alto que se paga também, e acabam desistindo disso, né? Como o próprio professor foi candidato já algumas vezes, tudo, mais recentemente voltou no cenário, mas seria tão bom ver tantas pessoas que tentaram, pleitearam, voltar e assumirem esses cargos, mas para isso a população precisaria se interessar mais. As pessoas ouvem muito falar sobre o imposto único, eu quis trazer isso, porque assim, é impressionante como pessoas até relativamente esclarecidas ainda confundem conceito de imposto único com o simples que existe, né? Então, existe muita desinformação também. Então, eu acho que por isso que a gente abre esse espaço para que a gente consiga levar o máximo de informação possível para as pessoas, elucidando para que cada um, dentro dos seus sonhos, né? Então, seu sonho é montar um negócio, é ter uma vida melhor, nós temos o poder do voto, né? Eu acho que a população tem esse poder, então eu acho que cabe a cada um fazer uma reflexão sobre a sua vida, se está boa, se não está, dentro do que está sonhando conquistar, e entender quem são as figuras públicas que podem representar os nossos pensamentos, os nossos sonhos, para que eles sejam viabilizados, né? Então, o imposto único é um dos casos, mas tem tanta gente com tantas propostas interessantes em várias áreas e que as pessoas não conhecem, não veem isso à tona, e que a gente precisa unir forças para transformar esse Brasil, que é um país maravilhoso, cheio de oportunidades, e tanta gente poderia prosperar, né? Como o professor falou, pode acontecer o que aconteceu, o Brasil não quebra, né? Por quê? Porque é um país interessante, que tem riqueza, tem, né? É um povo lutador, trabalhador, cheio de sonhos, que corre atrás dos seus objetivos. Então, eu acho que a gente precisa realmente fazer uma reflexão de quem nos representa e quem tem condição de idealizar situações políticas que visam essa melhoria para todos. É exatamente isso. Eu acho que a população brasileira precisa amadurecer um pouco. O processo político brasileiro, né, depende muito do nível educacional também, da sociedade, e também dos hábitos políticos, né? A sociedade brasileira, infelizmente, está sendo literalmente ensinada a ser dependente do governo, a ser dependente de benesses, como se isso fosse um prêmio. Vale disso, vale daquilo, pé de meia, fundo disso, fundo daquilo, ao passo que o que eles precisam é educação. Então, eles estão abrindo mão da sua capacidade de discernimento, de escolher o que é melhor para você, em troca de pequenos favores que o governo está dando. E nós estamos crescendo. E esse é o mal. Não é só o Lula, não, mas o Bolsonaro também pecou por isso, ele também aumentou o vale não sei o quê, para isso, para aquilo, quer dizer, entrou quase que numa disputa para ver quem dá mais. E isso destrói o ego da sociedade brasileira, transforma a sociedade em vassalos do rei, vassalos do governante. Então é isso. Campanha eleitoral hoje é para ser quem dá mais. Quem vai dar mais bolsa, quem vai dar mais prêmio, quem vai aumentar salário mínimo, quem vai fazer... Não, quem vai formular uma boa política. Infelizmente, nós vivemos isso. O nível, o padrão educacional, o amadurecimento da população é um fator determinante. E as coisas estão sendo encaminhadas de tal forma, eu diria até, a minimizar esse ímpeto de autodeterminação que todos nós deveríamos ter. Mas quando você pega uma pessoa em situação econômica deplorável, precisando, alguém chega e oferece alguma coisa, você aceita e vê seu voto mesmo. Enfim, é o que nós, infelizmente. Olha, é produto da pobreza, é produto da má distribuição e é o produto do interesse
de determinadas classes políticas em usar a política como um método de autossobrevivência, como uma coisa profissional, e não como uma atividade pública, onde qualquer cidadão deveria, num determinado momento da vida, dar a sua contribuição. Não viver da política, não fazer a política o seu modo de vida, o seu ganha-pão. Isso é a pior coisa que existe. Porque um político que sabe que ele sobrevive, ganha bem, vive bem, e ele sofre por causa da política, ele é capaz de tudo e qualquer coisa para não perder uma eleição. Exato. É isso que gera corrupção, gera venda de votos, gera tudo. Enfim, olha, eu me lembro quando eu era deputado, eu apresentei uma proposta, eu fui quase que expulso da Câmara dos Deputados, onde eu propus, para começar, dentro dessa visão que política não deve ser uma profissão, que o vereador não teria mais salário em cidades de menos de 200 mil habitantes, como era, aliás, antes da Revolução. Antes da Revolução de 64, o vereador não tinha salário. Você vai em qualquer cidade do interior, qualquer cidade média, o vereador é o farmacêutico, é o médico, é o dono do posto de gasolina, que ele vai uma vez por semana na Câmara dos Vereadores, legisla, e continua a sua atividade profissional. Hoje em dia, ser vereador no interior é uma profissão, o cara ganha 15, 20 mil reais por mês, tem direito a empregar 4, 5, 6 pessoas, tem automóvel pago. Quer dizer, virou profissão e não podia ser. E eu fiz uma proposta acabando com isso. Não precisa nem dizer que na primeira comissão foi negada, enterrada a ideia e não foi para frente. Mas é isso. Esse é o tipo de coisa que as pessoas precisam começar a discutir. Financiamento público de campanha. Você já viu uma coisa dessa? Partido político no Brasil hoje, claro, é um bem que você passa de pai para filho, é um bem hereditário. Os donos do partido, eles controlam o partido, o conselho, o gestor do partido, que eles colocam o motorista, a mulher, a empregada, a filha, o sobrinho, compõem o conselho e acabou. É democrático? É, tem um conselho que resolve tudo. Só que é tudo colocado por ele lá. E eles recebem bilhões do governo, bilhões, gastam como bem entendem. Os controles que o Tribunal de Contas faz são muito, muito, muito superficiais, alegando-se o quê? A autonomia partidária, tem um outro termo, a autorregulação partidária, etc. Quer dizer, então, como é possível você ter partido político onde ele vai de pai para filho, ele é controlado por determinadas famílias, milhões de reais são colocados na sua mão, e você gasta como você quiser, com você, com seus amigos e aqueles que te apoiam. E o grande problema é que isso gera um caos e o caos depois leva muito tempo para resolver, né? A gente vê o trabalho que o Milei está fazendo na Argentina. Eu até queria perguntar a opinião do professor sobre isso, porque a Argentina estava numa situação caótica, né? O Milei entrou, radicalizou algumas coisas ali, bastante polêmica, tem os que apoiam, os que criticam, mas eu queria a opinião do professor a respeito das estratégias econômicas que ele tem adotado lá. Em primeiro lugar, o Milei não é melhor ou pior do que o Paulo Guedes e a equipe. O Paulo Guedes não teria feito nada diferente do que o Milei está fazendo. Qual a diferença entre Milei e Bolsonaro? Tem convicção, conhece, perseverança e vai até o limite da sua possibilidade para conseguir o que quer. O Bolsonaro não. Ele não tem a convicção, porque ele tem que falar com o Pulso Ipiranga, então ele não tem a convicção firme dele, e é uma pessoa que se deixou subjugar, ele foi, de certa forma, até, eu diria, se sentiu um pouco temeroso, né, de enfrentar o Supremo. Começou as brigas com o Supremo, ele não faltou perseverança, determinação e coragem. Pronto, isso é o que eu acho. Agora, o Paulo Guedes com a equipe e o Bolsonaro teriam feito a mesma coisa no Brasil se tivéssemos um presidente positivo, convicto do que está fazendo e indo às últimas consequências dos seus atos. Ele nunca, em momento nenhum, desrespeitou a lei, e eu sou testemunha disso, acompanhei, vi.
ele foi acusado de ser, imagine, fazer uma reunião com embaixadores, quando os embaixadores foram todos chamados pelo Tribunal Superior Eleitoral para explicarem como é o processo eleitoral. E ele faz uma reunião com embaixadores e é caçado por isso como um ato antidemocrático. Quer dizer, essas coisas vieram num crescente poder absoluto do poder judiciário e que acabaram inviabilizando o Bolsonaro. Então, o que é que eu acho do Milei? Fantástico. O que é que eu acho que o Bolsonaro teria feito junto com o Paulo Guedes? Fantástico. Agora, faltou o quê? A característica pessoal do líder. E a característica pessoal do líder é muito diferente entre um e outro. Vou até propor aqui uma chapa para 2026, professor Marcos Sintra e Paulo Guedes. Ai, meu Deus do céu, esse aí não vai chegar na rabeira, viu? Na rabeira, o último lugar. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, por esse bate-papo. Queria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo, algum recado sobre alguma reflexão, alguma dica, alguma coisa. Olha, Cláudio, a única reflexão que eu posso fazer, primeiro, agradecer a você a oportunidade de me abrir e conversar de maneira assim tão abrangente e de forma tão livre sobre tudo que eu penso. E eu acho que a única conselho que eu daria, conselho se fosse bom, seria cobrado, né? Mas o único conselho que eu daria é o seguinte: eu acho que são programas como esse seus que precisam ser prestigiados no Brasil, né? Nós precisamos fugir um pouco da mídia convencional, que está toda ela poluída, está toda ela corrompida, está toda ela desfuncional. Infelizmente, logicamente, existem exceções. E eu acho que o mundo digital hoje abre a possibilidade dessas coisas, né? De alguém como você abrir um podcast, entrar na internet e falar para o mundo. Você está falando para o mundo inteiro. E o mundo inteiro deveria começar a alcançar esse meio de comunicação, aliás, como já vem fazendo. Exato. Então, o que eu acho é que coisas como essa que você está fazendo são pontos importantes na conscientização da sociedade brasileira. Lhe parabenizo e só estimulo você a continuar nesse caminho. E me coloco à disposição para colaborar naquilo que eu puder fazer para prestigiar e continuar com essa cruzada sua aí por um bom debate para a economia brasileira. Precisamos carregar a nossa cruz, mas fazer um bom combate. E é isso que o Brasil precisa, né? De debates e ter acesso a informações que não dependam apenas só da grande imprensa, obviamente, porque ali não tem muito espaço para debates, né? Então, eu acho que é importante o YouTube hoje, os podcasts, existem outras plataformas que hoje conseguem trazer esse tipo de informação para a população. Agradeço demais esse bate-papo. Depois, se o professor me permite, até vou fazer contato, porque eu acho que tem muitos materiais ali que o doutor publica, que eu acho que são interessantes a gente levar o conhecimento, ou fazer alguns highlights sobre algumas coisas, trazer reflexão para as pessoas sobre muitas coisas. Eu acho que a gente só muda mentalidades quando a gente consegue provocar essa reflexão na vida das pessoas. Então, eu acho que o canal está sempre aberto a trazer isso, porque o nosso objetivo é com que a população, de uma forma geral, tenha o seu crescimento pessoal, o seu crescimento profissional, para que todas as pessoas possam prosperar, porque eu acho que uma sociedade, ela só é feliz quando todas as pessoas prosperam, né? Não precisa ser uma faixa da população prosperar. Eu acho que tem campo e oportunidade para todo mundo. A gente traz várias histórias aqui de pessoas que saíram do nada, mas trilharam um caminho e buscaram o seu sucesso. Então, isso é possível para todos, mesmo para aquelas pessoas que acham que o mundo não traz oportunidades. Sim, você pode provocá-las. É claro que se a gente tem políticas públicas que incentivem a gente a passar por cima do medo, né? E o empreendedorismo é isso. Eu conheço muitas pessoas que tinham um perfil para empreender, mas não empreenderam por medo dessa complexidade, os cenários econômicos, né? Então, eu acho que se a gente conseguir trazer mais
como eu posso dizer assim, mais maturidade, e a gente traz com informação essa maturidade, eu acho que mais pessoas vão ter esse pensamento, que o Brasil, por mais caótico que seja, ainda é possível empreender, é possível ter sucesso, e que se houver melhorias lá na frente, que eu acredito que vão existir, que a população uma hora não vai aguentar e vai querer mudanças mais drásticas, e aí eu acho que a gente começa a pegar um caminho diferente das coisas, né? Exatamente, Cláudio. Parabéns pelo seu trabalho e estou à sua disposição. Obrigado, professor. Um grande abraço, viu? Eu que agradeço. E se você gostou desse episódio, eu te convido a dar o seu like, a fazer o seu comentário, compartilhar esse conteúdo, e te vejo até o próximo episódio do podcast Arte de Vencer. Um abraço.